Para. Oferecimento Fabiano Parafusos, Ápice Mídia. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede TV Tocantins. Grande debate com os candidatos à Prefeitura de Palmas, promovido pela Rede TV Tocantins e AVECOM. Em tempos de grandes desafios e mudanças, a importância do diálogo democrático nunca foi tão evidente. A Rede TV Tocantins se propõe hoje a ser o espaço onde ideias se confrontam, propostas se esclarecem e a voz de cada candidato se faz ouvida, proporcionando aos cidadãos palmenses a oportunidade de conhecer melhor as pessoas e os projetos que pretendem guiar o futuro da capital mais jovem do Brasil. A democracia é, antes de tudo, o exercício do diálogo e, através do confronto saudável de opiniões, que construímos uma sociedade mais justa, mais informada e mais participativa. Debater não é apenas um direito, mas um dever de todos que aspiram a liderar, pois é no debate que se revela a capacidade de argumentar, de ouvir e de responder aos anseios da população. Hoje, mais do que nunca, num mundo onde opiniões se multiplicam nas redes sociais e nas conversas do cotidiano, o debate político assume um papel central na consolidação da nossa democracia. Aqui hoje não estamos apenas discutindo políticas e projetos, estamos fortalecendo a nossa cultura democrática e sublinhando a importância de sermos eleitores conscientes e críticos. Democracia é sinônimo de Tocantins. Nosso Estado foi fundado junto com a redemocratização deste país. Assim, esse debate vai ser um reflexo dessa grandeza e um exemplo de respeito, de compromisso com a verdade e de serviço público. Então, debatemos. Recebo hoje aqui nos estúdios da Rede TV Tocantins para o grande debate com os candidatos à Prefeitura de Palmas. Os seguintes candidatos: Lúcia Viana, pelo partido PSOL. Eduardo Siqueira Campos, pelo Podemos. Júnior Gel, pelo PSDB. A candidata Jana de Valcari, apesar de convidada e ter comparecido a todas as reuniões desse debate, infelizmente não se encontra presente. Também recebo nos nossos estúdios os jornalistas que irão fazer as perguntas para os nossos candidatos. Kleber Toledo, da coluna do CT. Maju Cotrim, da Gazeta do Cerrado. Ramon Macedo, do jornal Sou de Palmas. E Hudson Silva, da nossa Rede TV Tocantins. Vamos agora, então, para as regras deste primeiro bloco do debate. Primeiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Palmas na Rede TV Tocantins. Os jornalistas Kleber Toledo, coluna CT, Maju Cotrim, Gazeta do Cerrado, Ramon Macedo, Sou de Palmas e Hudson Silva, Rede TV Tocantins, farão perguntas diretamente aos candidatos. As perguntas serão feitas em ordem alfabética dos nomes dos jornalistas. Sorteio ao vivo definirá qual candidato responderá a cada jornalista. Cada jornalista terá 1 minuto e 30 segundos para formular a sua pergunta
e o candidato sorteado terá 2 minutos para responder. Os jornalistas irão até o púlpito para fazer a pergunta e o candidato irá ao púlpito para responder. Serão 2 rodadas onde cada jornalista fará 2 perguntas e cada candidato responderá 2 vezes. O sorteio é decisivo, pois determinará a sequência de respostas dos candidatos em cada rodada. Dessa forma, então, primeiro que irá perguntar para um dos nossos candidatos é o jornalista Kleber Toledo, da coluna do CT. Por gentileza, jornalista. Nesse momento, então, eu irei... jornalista, você tem 1 minuto e meio para formular sua pergunta. Palmas ainda não conseguiu resolver o problema do alagamento no período de chuvas, algo que se arrasta aí 30 e tantos anos da cidade, apesar de muitos investimentos que realmente chegaram a ser feitos ao longo dos anos, ao longo de algumas gestões, mas ainda a gente não consegue se ver livre. Dá aquele período grande de chuva, intenso de chuva, e há alguns pontos ainda que dá muito problema para o cidadão e cidadã deslocando trabalho para casa. Quando que o palmense vai se ver livre dessa aflição dos alagamentos na temporada de chuva? Jornalista, muito obrigado pela sua pergunta. Pode ficar no púlpito, por gentileza. Nesse momento, então, eu irei realizar o sorteio de quem responderá a essa pergunta. Candidatos, a urna está lacrada. O candidato Eduardo Siqueira Campos terá 2 minutos para responder a essa pergunta. Pode se dirigir ao púlpito, candidato. Tempo na tela. Pode responder, candidato. Bom, em primeiro lugar, eu quero... Tá certo. Pode ir. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o professor Jungel, a doutora Lúcia, Diana, jornalistas aqui presentes, e a oportunidade. Bom, Kleber, me permita assim chamá-lo. Nós somos bastante pioneiros. E se você observar bem, imagem de satélite, qualquer outro tipo de avaliação, os únicos pontos que não alagam nessa cidade foram onde eu fiz galerias celulares de 4x3. Tem pontos aqui que você pega uma caminhonete, entra por dentro dela e vai longe. Porque nós tínhamos um estudo, nós tínhamos um plano e nós realizamos. Portanto, de lá para cá, 28 anos se passaram, eu penso que um plano de macrodrenagem, um plano de microdrenagem, a conceituação da cidade de Esponja tem tantos exemplos no mundo que o homem veio impermeabilizando e dificultando para que a água volte para o lençol freático. Mas isso tudo requer investimento. E sempre quando há a pergunta investimentos, fala-se de onde virão os recursos. Bom, Kleber, eu acho que hoje o Brasil já aprendeu que onde existe mais dinheiro são nas bancadas federais, nas bancadas estaduais, na União, através dessa modalidade. E acho que basta saber pedir. Palmas precisa novamente retomar o plano de macrodrenagem. Palmas precisa de um estudo completo e que nós não deixemos mais essa situação se repetir. Isso não se resolve em uma só gestão, mas se todos tivessem feito sua parte, não teríamos esse problema. Muito obrigado, candidato, pela sua resposta. Jornalista e candidato podem voltar aos seus lugares. Muito obrigado. A segunda pergunta dessa primeira rodada do primeiro bloco agora será feita pela jornalista Maju Cotrim, da Gazeta do Cerrado. Jornalista. Eu irei sortear agora, então, qual candidato... Perdão, eu ainda vou me acostumar. Eu peço perdão. Por favor, jornalista, sua pergunta, 1 minuto e meio. Ok. Boa noite a todos os candidatos, os colegas jornalistas e, principalmente, a população palmense. Eu quero falar sobre transporte e 2 tipos de transportes diferentes. 2 transportes que afetam diretamente a vida da população trabalhadora de Palmas. O transporte coletivo, que teve mudanças ultimamente em Palmas, que ainda está em transição, e que a gente na Gazeta recebe muitas reclamações ainda sobre a situação dos pontos, das estações, quantitativo de ônibus, ou seja, ainda é um gargalo ainda, né, na nossa cidade. E o transporte escolar, que tem sido alvo, inclusive, de ações do Ministério Público, transporte escolar da zona rural,
onde pais e mães têm feito reclamações também constantes com relação ao assunto. Eu quero saber do candidato ou candidata que vai responder a pergunta, de fato, se você concorda com o atual modelo de gestão do transporte coletivo de Palmas e qual o compromisso que você tem com relação ao transporte escolar. Tenho certeza que é uma demanda de todos os pais e mães da zona rural, que sempre passam para a gente diariamente sobre essa questão. Então, eu quero saber, de fato, qual o que propõe sobre o modelo do transporte coletivo de Palmas, que trabalhadores e trabalhadoras usam todos os dias para vir para o centro, para trabalhar, e o transporte escolar, que pais e mães esperam aí respostas sobre algumas situações pontuais aí para quem está na zona rural precisando utilizar esse serviço de transporte escolar. Obrigada. Obrigado pela pergunta, jornalista. Vou sortear agora o candidato que irá responder. A candidata Lúcia Viana. A candidata pode se direcionar ao púlpito. A senhora tem 2 minutos. Boa noite aos candidatos, boa noite aos jornalistas, boa noite a todos. Eu tenho... nessas andanças aí da campanha, eu tenho andado muito nas ruas e nos pontos de ônibus. A nossa proposta é manter o transporte público com a prefeitura, né? A gente não pretende privatizar. Adquirir novos ônibus, fazer a manutenção nos ônibus que já existem, mas de preferência ir renovando toda essa frota de ônibus. E tornar os pontos de ônibus, as estações, mais confortáveis para a população. Diminuir o tempo de espera. Essa semana eu andei nas estações e existe um calor muito grande, é uma estrutura muito ruim, a estrutura das estações. Então a gente precisa melhorar isso, tornar mais confortável, buscar uma forma de tornar aquilo climatizado, porque o Palmas é muito quente, a gente precisa realmente melhorar o transporte coletivo em Palmas. Em relação ao transporte escolar, a gente, principalmente nas áreas rurais, a gente tem proposta também de estar melhorando esse transporte. A gente pretende buscar uma solução, porque, de fato, e eu conheço um pouco da área rural, acredito até que a gente hoje teve uma melhora, porque já esteve bem pior. Eu lembro que há algum tempo atrás era bem pior. Mas a gente, claro que a gente quer sempre melhorar, né? Buscar melhora, e isso significa colocar ônibus novos também, ônibus climatizados, e de uma forma que atenda toda essa população. Muito obrigado pela sua resposta, Obrigada. Jornalista e candidata. O próximo a fazer a pergunta é o Ramon Macedo, do jornal Sou de Palmas. Por favor, jornalista. 1 minuto e meio para a sua pergunta. Da imprensa, toda a população que nos assiste. A pergunta é sobre educação. Educação de Palmas, que também faço parte, sou do quadro da educação do município, estou de licença. E de muito tempo para cá, a gente observa no município algumas situações espúrias, principalmente na questão da corrupção. A gente teve um caso recente do Prev Palmas, perdão. Nós tivemos situações agora também no quadro da educação em relação às investigações da Polícia Federal, né, que mostrou toda uma situação que é danosa, principalmente para os educadores aqui da capital. Mas, além da situação, que a minha pergunta se resume em saber qual vai ser a sua prática, a sua solução em relação ao caso que ainda está em andamento, se vai ter uma auditoria para verificar como é que está. Mas não só isso. Os educadores de Palmas têm uma preocupação com o próximo governante em relação à manutenção de benefícios que já são estabelecidos, como GRC, que é a gratificação por regência de classe, como titularidade, como também, que é o principal, a garantia da manutenção do piso nacional da educação. Então, eu quero saber se, de fato, a candidata ou o candidato que foi escolhido vai seguir o piso nacional da educação, vai usar como parâmetro, se vai fazer uma auditoria na educação do município para saber se ainda está em curso alguma situação danosa aos educadores e todos os benefícios dos educadores, se eles serão cumpridos.
Tempo, muito obrigado pela pergunta. Vou sortear nesse momento, então, o candidato ou candidata que irá responder. Candidato Júnior Gel, por favor, pode se aproximar do púlpito. O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do Ramon Bacedo, do jornal Sou de Palmas. Pode responder. Boa noite. Cumprimento inicialmente os candidatos que vieram para o debate. Infelizmente, nem todos têm interesse em apresentar propostas para a sociedade e, por isso, talvez se ausentem constantemente. Mas fico feliz, Ramon, com a sua pergunta. Fico feliz por um motivo simples. Em relação à questão de auditoria, a Polícia Federal já está fazendo a investigação, como vem fazendo a investigação em relação a outros casos de outras gestões. E deixa a Polícia Federal trabalhar e, é claro, a gestão, assim como está agora, aberta para entregar tudo que a Polícia Federal ou qualquer órgão de fiscalização tem interesse, na minha gestão não vai ser diferente. Pelo contrário, nós vamos adotar compliance exatamente para trazer transparência para os órgãos fiscalizadores, para que a própria população possa acompanhar, possa fiscalizar junto. Essa é uma característica minha. Mas, analisando em relação agora aos avanços que nós tivemos com a educação, e fico feliz de você ter comentado o avanço que a Prefeitura de Palmas fez, que é em relação à adoção do piso. Não faz sentido tirar o piso do professor. Pelo contrário, valorização na gestão municipal é tamanha que professores do Estado fizeram concurso para se tornarem professores do município. E nós vamos intensificar essa valorização dos servidores da educação, não somente dos servidores da educação, mas de todos os servidores da Prefeitura de Palmas. É importante ainda salientar, falando de educação, que nós vamos ampliar a quantidade de CMEIs. Uma dívida histórica que Palmas carrega é uma CMEI lá no Aurínio 1, um dos setores mais antigos de Palmas que ainda não tem. Na minha gestão, vamos fazer esse CMEI. Não somente no Aurínio 1, mas vamos regularizar o Capadócia para construir o CMEI no Capadócia. Nós vamos construir 10 CMEIs no município de Palmas. Estou me referindo a CMEI, não é creche, porque creche é coisa lá do passado. A Prefeitura de Palmas, o município de Palmas já evoluiu muito em relação a isso. Ainda hoje eu vejo em propaganda eleitoral candidatos falando de creche, pensando ainda na década de 90. Nós não estamos falando de creche. Centro Municipal de Educação Infantil. Candidato. Muito obrigado pela sua resposta. Obrigado, jornalista. Podem voltar para os seus lugares. O próximo a formular uma pergunta é o jornalista Hudson Silva, da nossa Rede TV Tocantins. Por favor, pode vir para o púlpito. 1 minuto e meio para a sua pergunta, jornalista. Boa noite também ao mediador e boa noite você que está em casa. A pergunta que eu quero fazer para os candidatos essa noite é o seguinte. A gente sabe que a questão ambiental hoje está em foco. Temos aí a questão das queimadas que estão acontecendo no nosso país. A biodiversidade, tanto da flora como a fauna, estão pedindo socorro. O planeta está gritando socorro. E aqui na nossa capital não é diferente. Quando a gente anda pelas ruas da capital, a gente encontra lotes baldios em fogo. Encontramos parques, encontramos algumas áreas públicas em chamas aqui na capital. Gostaria de saber do candidato ou a candidata que for sorteado, gostaria de saber quais são as ações sua na administração adotará para preservar o meio ambiente, combater o desmatamento e principalmente a queimada aqui em Palmas. E quais são as medidas aprovadas para tornar a cidade mais sustentável? Uma cidade que tem 35 anos, a capital mais nova do Brasil, e que daqui 20, 30 anos terá 1 milhão de habitantes. E o meio ambiente precisa ser valorizado e tem que ser o carro-chefe desse candidato, se ele for, ou o candidato for eleito ou eleito, precisa trabalhar nessa questão ambiental. Então, quero saber de vocês, quais são as ações que vão adotar para a preservação ambiental, para combater o desmatamento, e também a questão das queimadas. Tempo. Muito obrigado, jornalista. Bem, pelas regras do debate, irei sortear quem deveria responder a essa pergunta. Está aqui, Janade Valcari, que infelizmente não compareceu. Espero que ela dê essa resposta que o jornalista formulou à sociedade. Por favor, pode voltar. Bem, encerramos a primeira rodada de perguntas. Eu vou pegar a outra urna e vamos fazer a mesma dinâmica mais uma vez, ok? Vou pegar aqui
Candidatos, da mesma forma, lacrado. E vamos recomeçar com mais uma rodada de perguntas dos jornalistas Kleber Toledo, Maju Cotrim, Ramon Macedo e Hudson Silva. O primeiro a perguntar nessa segunda rodada, seguindo as regras do debate e a ordem alfabética dos jornalistas, é Kleber Toledo, da coluna do CT. Por favor, pode se direcionar ao nosso púlpito. O senhor tem 1 minuto e meio para a pergunta. Seguindo nessa pergunta do colega sobre a questão do meio ambiente, nós temos uma cidade muito quente, extremamente quente, e cada dia mais quente, justamente por conta dessas condições que ele acabou de relatar aqui. E a gente, eu venho, por exemplo, numa cidade igual Maringá, que tem um plano de arborização maravilhoso. Assim, você passa e você vê dezenas de quadras com a rua totalmente encoberta, a rua debaixo de um túnel de árvore, né? E aí eu quero saber dos candidatos assim, qual que é o plano de arborização efetivo, né? Já me disseram uma vez que tem um plano de arborização, mas eu sempre digo na coluna que deve estar na gaveta de algum burocrata, porque não se vê. Então, assim, qual que é o plano de arborização pensando isso? Quer dizer, eu lembro essa cidade, por exemplo, Maringá, há 35 anos, quando eu morava lá, não tinha esses túneis de árvores que nós vemos hoje. Hoje tem. Então, qual que é esse projeto que tem que começar para daqui um pouco a gente não ter, pelo menos ter um alívio, né, com essa questão climática aqui terrível que é em Palmas? Muito obrigado pela sua pergunta. Seguindo as regras, vou então sortear o candidato que responderá a sua pergunta. Candidata Lúcia Viana responderá a pergunta do jornalista Kleber Toledo. Por favor, 2 minutos para a sua resposta. Então, nós temos propostas em relação a esse problema, a essa questão climática. Principalmente arborizar a cidade e cuidar dos parques que nós já temos, e, se for o caso, criar novos parques. E cuidar também do entorno de Palmas, né? Aqui no entorno a gente tem 2 rios que estão assim bastante degradados, e as pessoas construindo bem à margem dos rios, desmatando. Mas a gente sabe que essa questão é mais ampla, né, em relação ao Estado, porque nós temos também os grandes produtores que derrubam as árvores. Eu ando por aí e vejo que a gente perde, inclusive, os pés de piqui, né? Derrubam tudo, arrancam pela raiz todas as plantas. Não é só a árvore que a gente não planta em Palmas do nosso quintal, né, que faz falta. É também toda planta que é derrubada em todo o estado. Então, a gente precisa, claro, arborizar Palmas, mas a gente tem que ter essa noção de que o estado também precisa pensar em termos de não derrubar a vegetação. A outra coisa é que, assim, talvez a gente tenha que pensar numa vegetação local. Porque o que a gente observa é que, quando se faz as construções por aí, se derrubam as árvores que é vegetação local, e se colocam outras árvores que talvez essas árvores não deem conta de se manterem. E a gente precisa que as árvores sejam do local, porque elas vão ter mais resistência, por exemplo, em se manterem ali e tornar o nosso clima melhor. É claro que a gente precisa também educar as pessoas para isso, para que que cada um de nós cuide de uma planta, né? Faça alguma plantação, claro que observando as regras do município, mas a gente tem que educar as pessoas e os nossos filhos para isso. Candidata. Muito obrigado. Por favor, retorne aos púlpitos. A segunda pergunta será formulada pela jornalista Maju Cotrim, da Gazeta do Cerrado. Por favor, jornalista, 1 minuto e meio para a sua pergunta. Nessa campanha sobre planos de governo, propostas de obras de infraestrutura, mas a pergunta que eu trago aqui hoje é sobre um outro fator que Palmas também tem que se preocupar, que é a questão da humanização da cidade. A gente vê hoje segmentos ainda em busca de representação. A gente tem uma região sul com um movimento forte de periferia, seja cultural, seja por vários outros aspectos. A gente tem bairros do tamanho de maiores do que outras cidades do que o Tocantins,
no caso você pega o Taquari, o próprio Aureni 3, que é o maior bairro da região norte do Brasil, não só de Palmas. E essa Palmas, que muitas vezes está ali jogada para a região sul, e muito tem se falado na campanha sobre essa questão de uma Palma só, unificação de Palmas, mas eu quero saber do candidato, que no caso é um dos dois que vai responder, ou candidato que não veio, sobre qual o plano para a política social de inclusão que você tem para Palmas. Uma mais jovem capital que ainda tem um desafio de incluir as mulheres negras, de ter políticas específicas para a periferia. Eu quero saber qual é o plano social que vocês têm para a inclusão, para a diversidade e principalmente para essa atenção social que principalmente a região sul de Palmas requer. Obrigada. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou agora sortear o candidato ou candidata que irá responder. A candidata sorteada foi Janade Valcari. Seguindo as regras do debate, espero que a candidata possa dar a sua resposta à sociedade. Maju, por gentileza. O próximo a formular alguma pergunta é o jornalista do jornal Sou de Palmas, Ramon Macedo. Por gentileza, jornalista. 1 minuto e meio para a sua pergunta. Dados. Ficou os dois agora, né? Hã? Ficou os dois. Sim. Tá. Eu acho que o maior acidente de gestão que teve nos últimos anos foi a Avenida Tocantins, em Taquaralto. Eu moro lá há 25 anos e foi um acidente econômico do ponto de vista dos comerciantes, da população que tem que se locomover ali, seja por bicicleta, que fizeram uma ciclovia lá não funcional. Tem também a questão da locomoção, que o ônibus para no sinal, todos os veículos têm que esperar. Então, é uma situação caótica que nunca foi resolvida, né? Houve audiências públicas, houve sinalizações da gestão atual para tentar resolver aquele problema, mas o problema ele ainda está em curso. Em curso, na avenida, em uma das avenidas das mais importantes do estado de Tocantins. Nós temos a Cônego Lima, Araguaína, e temos aqui, que eu acredito que ela ganha, devido ao seu potencial e o que oferece para toda a capital. Então, a pergunta para um dos candidatos: o que vai ser feito na prática, sem resposta vazia, na prática, o que vai ser feito para solucionar o problema da Avenida Tocantins, seja na questão da ciclovia, seja na questão do transporte lá coletivo e a locomoção das pessoas, e, na prática, o que tem para ser resolvido de imediato ali. Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos sortear agora o candidato que irá respondê-la. O candidato sorteado foi Eduardo Siqueira Campos. Por gentileza, candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Muito obrigado pela pergunta. Acho que você toca num ponto assim muito importante para a comunidade de Palmas. Há poucos dias eu dei fiz uma análise em relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e lá está um empresário, lá estão os comerciantes que compõem um conselho. Essa secretaria tem apenas 0,25% do orçamento da cidade e, portanto, o secretário não consegue reunir o conselho, não há uma sala para isto e a secretaria não é ouvida. Então, você tocou bem. Vou falar sobre a Avenida Tocantins, mas o que dizer sobre a implantação agora do sistema de cobrança rotativa na JK? Será que os comerciantes foram ouvidos? Na própria LO9, nós tivemos o mesmo problema. Em relação à Avenida Tocantins, foi falta de ouvir. Foi falta de ouvir os comerciantes. Então, ali não há outro caminho senão, ao encontrar um secretário que vá dirigir uma pasta que eu proponho que tenha 1,5% do orçamento, ou seja, 12 milhões para a secretaria, 12 milhões para o Conselho de Desenvolvimento e para o Fundo de Desenvolvimento Econômico e 12 milhões para o Banco do Povo. Esse secretário tem que ter a transversalidade e, portanto, tem que ser ouvido pelo secretário de obras. Portanto, o problema passa, em primeiro lugar, nós temos o Ministério Público envolvido na questão. Nós temos que ouvir os comerciantes, propor aquilo que é básico. Assim, a vontade inicial dos comerciantes hoje que eu escuto é arrancar, passar mesmo uma patrol e deixar ali como eu deixei. Gente, eu tenho fotos maravilhosas quando eu fui prefeito do que era a Avenida Tocantins, o que acontecia por lá. Então, revitalizar a Avenida Tocantins.
não tomar nenhuma medida sem ouvir os comerciantes e, fundamentalmente, oferecer um projeto para que possa ser debatido. Tudo menos fazer sem ouvir o público interessado. No caso, eles não foram ouvidos e o desastre está feito e não foi resolvido. Infelizmente, não foi resolvido. Bom, eu espero e estou colocando o conceito da Secretaria da Zeladoria para que o cidadão não fique sem tempo, candidato. Ser ouvido. Muito obrigado pela sua resposta. Por favor, voltem aos seus lugares. O próximo jornalista que vai fazer alguma pergunta a um dos nossos candidatos é o Hudson Silva, da Rede TV Tocantins. Por favor, jornalista. 1 minuto e meio para a sua pergunta. Candidatos, vamos falar agora sobre saúde, que é outro carro-chefe de qualquer administração pública. A saúde em Palmas vai até bem, mas tem algumas UPAs que estão pedindo socorro, principalmente a da região sul, superlotada, a região norte nem se fala. Mas sabemos até então que a fila para exames no SUS em Palmas é gigantesca. A saúde de Palmas precisa de uma atenção especial. Porque até então a gente vê aí filas, usuários, pacientes reclamando nas redes sociais, reclamando para a gente quando a gente está fazendo alguma matéria pelas ruas, querendo denunciar, querendo reclamar sobre o caos da saúde aqui em Palmas. E eu quero saber do candidato o que o senhor propõe para melhorar o atendimento e reduzir as filas para a realização de exames do SUS aqui em Palmas. E como a gestão pretende garantir a atenção básica à saúde que chegue às mais distantes áreas, como Buritirama e outras áreas remotas da nossa capital. Então, eu quero fazer essa pergunta aqui para o candidato, para que ele possa responder sobre essa questão e mostrar para a gente uma proposta eficaz para reduzir a fila do SUS aqui em Palmas e o que fazer para atender aí aqueles setores que estão mais remotos. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos fazer o sorteio do candidato, que, obviamente, pela lógica, será o candidato do PSDB, Júnior Gel. Pode se aproximar, candidato. 2 minutos para a sua resposta. Eu fico feliz com a sua pergunta, Hudson, em relação à saúde do município de Palmas. E, normalmente, nós temos, de fato, um questionamento, porque a saúde é um gargalo em qualquer lugar do país. Mas, em Palmas, por mais que ainda tenha um gargalo, você pode ter certeza, é muito melhor do que muitos outros lugares. Não é à toa que hoje, com um pouco mais de 300 mil habitantes, nós temos mais de 500 mil cartões SUS. Porque as pessoas do interior querem ser atendidas por aqui. E a UPA é de porta aberta. Mas a UPA Sul ela foi reformada e entregue agora, há poucos dias da sua reforma. Mas nós temos ainda mais. Respondendo a ti, vamos construir um ambulatório, 30 milhões de reais já reservados junto ao governo federal, para a construção de um ambulatório grudado ali do ladinho da UPA Sul. Nós temos ainda uma parceria, um convênio que vai ser fortalecido ainda mais, transformando o Hospital Padre Luz em um Hospital Municipal Padre Luz. Tamanho recurso que nós vamos direcionar para aquele hospital. Vamos construir em parceria com o governo federal, através da UFT, o Hospital Municipal Universitário. São mais de 200 milhões de reais de recurso que já está na conta para a construção desse hospital. E diferente do que acontece, a responsabilidade do município é apenas baixa complexidade. Mas o Hospital Municipal Universitário ele vai atender baixa e média complexidade, atendendo também uma responsabilidade que é do Estado, se tornando ali um hospital escola, para melhor atender e treinar as pessoas, os profissionais da saúde que são formados aqui no Tocantins. Temos ainda uma outra situação. Quando se fala de atenção básica que não atende, a atenção básica em Palmas atende, no caso das UPAs, mais de 97%. No caso das unidades de saúde da família, mais de 97%. Na realidade, nós somos a capital com o maior percentual de atendimento. Mas precisa melhorar. Precisa muito melhorar, porque muitos que são atendidos na UPA e vai direto para a UPA, precisa conscientizar a população que tem que ser atendido pela unidade de saúde da família. Conscientização da população. A unidade da saúde da família poderia fazer o papel de muitos pacientes que já insistem direto para a UPA. Muito obrigado pela sua resposta, por favor. E assim encerramos o primeiro bloco
de perguntas de jornalistas para os candidatos do grande debate com os candidatos à Prefeitura de Palmas, da Rede TV Tocantins e da AVECOM. No próximo bloco, teremos um embate direto entre os candidatos aqui presentes. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, não saia da Rede TV Tocantins, o grande debate volta já já. Estamos de volta. A Rede TV Tocantins, em parceria com a AVECOM, promove neste momento o grande debate entre os candidatos à Prefeitura de Palmas. Vamos às regras desse segundo bloco. Segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Palmas da Rede TV Tocantins. Nesse bloco terá 2 rodadas de confronto direto entre os candidatos com perguntas, respostas e réplicas. Um sorteio ao vivo definirá quem fará a primeira pergunta. O candidato sorteado escolherá a quem direcionar a sua pergunta e será o último a responder. O candidato que responde será o próximo a fazer a pergunta, seguindo a mesma sequência, sem que o candidato possa direcionar a sua pergunta a quem acabou de questioná-lo. Cada candidato fará uma pergunta e responderá uma vez por rodada, totalizando 2 participações em cada papel. O tempo será de 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta e 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Quem se sentir ofendido pode pedir direito de resposta diretamente a mim, que será analisado pela nossa equipe jurídica, doutora Enaile Gomes e doutora Ana Paula Araújo. Vamos sortear, então, quem realizará a primeira pergunta desse segundo bloco. Candidata Lúcia Viana, do PSOL, será a primeira a perguntar. Por favor, neste primeiro púlpito, candidata, a quem a senhora direciona a primeira pergunta? Ao candidato Eduardo. Candidato Eduardo Siqueira Campos, por gentileza, ao púlpito segundo. Candidata, a senhora tem 1 minuto. Deixa eu ajudá-la, por gentileza. Acho que tá. Eu ajudo. Obrigada. Ok? A senhora tem 1 minuto para formular a sua pergunta ao candidato Eduardo, por gentileza. Candidato, o senhor já falou que vai privatizar o transporte público em Palmas. Nós sabemos que já houve essa privatização, acabou de sair, né? A prefeitura acabou de retirar da empresa privada esse serviço. E a gente sabe que não foi bom para os palmenses. Então, eu gostaria de saber realmente qual é a sua proposta em relação ao transporte público. Candidato Eduardo, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Bom, eu agradeço a pergunta e quero dizer que há, sim, uma terminologia mais apropriada, vamos dizer assim, que seria uma parceria público-privada, porque a minha proposta é clara e a senhora disse tudo no final da sua pergunta. Piorou. Isso não há o que discutir. Com a palavra, o cidadão. O transporte público piorou muito. Eu sei que a intenção pode ter sido das melhores, eu não discuto isso. Eu discuto o que eu vou fazer, e é no que você pode acreditar. Quando eu fui prefeito, eu encontrei uma apenas empresa. Mandei abrir certame para uma segunda. Nós tínhamos uma concorrência. Mas com o tempo elas se fundiram e ninguém tomou providência. Mas ainda assim eu insisto. Transporte coletivo urbano não é carreira de Estado para motorista, nem para garagem, nem para mecânico. Existe, sim, a necessidade do município adquirir pelo menos 200 ônibus e não alugar. Porque o que acontece hoje é que ninguém quer dizer quanto está se pagando pelo preço do ônibus. Isso passa de 40 mil reais. Então, adquirir é muito melhor para o município. Adquire a frota de 200 ônibus. Metade deles é elétrica. Isso tem BNDES, isso tem o Fundo da Amazônia, o FNO, enfim. Palmas tem capacidade de endividamento e isso é investimento em qualidade de vida. E a partir daí, um chamamento.
Volto a dar o exemplo de cidades que optaram até pela tarifa zero, mas não se atreveram a gerir algo tão complexo. Então, São Caetano do Sul, tarifa zero. O que fez? Uma concorrência, um chamamento, venceu. Vou dar aqui um merchan. A Fundação Padre Eustáquio executa um excelente serviço. Pontos de ônibus climatizados. Então, o que não dá é para deixar a prefeitura fugir daquilo que é mais importante. Gente, se alguém disser que a saúde de Palmas vai bem, ou não está lendo pesquisa ou não está ouvindo a população, coisa que eu faço de manhã, de tarde e de noite. Então, eu quero chamar a atenção para você nesses 2 pontos. Você deu uma mudança radical na saúde. E o transporte coletivo urbano, pelo amor de Deus, a única coisa que não dá para imaginar é que a gente vá pensar que um motorista vai ser uma carreira pública de Estado, que a oficina vai ser gerida pela prefeitura. Tem ônibus pegando fogo. Quanto é que custa cada ônibus? Então não é melhor comprarmos os nossos? É melhor colocar alguém que entende do assunto. Me parece que a prefeitura fará assim com o restaurante comunitário. Reabre, mas contrata uma empresa que saiba fazer. Eu advogo para transporte coletivo urbano, chamarmos que há de mais moderno no Brasil, as melhores empresas, comprarmos os nossos ônibus, e aí a gente vai sonhar com uma tarifa mais barata. A gente vai sonhar, inclusive, com a possibilidade dos jovens terem acesso à tarifa livre. E, com toda certeza, a única coisa que eu não farei é deixar ficar como está. Advogo, sim, chamar uma empresa qualificada, mais de uma, mas não deixar a prefeitura à frente não deu certo. Essa é a verdade. Muito obrigado pela sua resposta, candidato. Candidata Lúcia, a senhora tem 1 minuto e meio para réplica. Obrigada, candidato. Não sei se o candidato entendeu, mas eu falei que antes já era privatizado e não deu certo. Nós, da Federação Pessoal Rede, nós pretendemos manter o transporte público com a prefeitura. Nós sabemos que serviço público tem que ser um serviço público de qualidade. E a prefeitura tem condições de fazer isso. O transporte público, ele, quando está com a prefeitura, administrado pela prefeitura, ele não visa lucro. Se não visa lucro, a gente vai ter só o custo desse serviço. E a nossa proposta é, inclusive, ter o transporte gratuito, a passagem gratuita universal. Talvez a gente não consiga fazer logo de início, mas, na medida do possível, a gente vai fazendo até conseguir que esse transporte seja gratuito para todos. Manter as estações, que eu já até tinha falado aqui antes, as estações com uma condição que respeite a dignidade da pessoa humana, porque a gente tem andado aí nessas estações e realmente não há respeito, porque as estações são muito quentes, não tem como a pessoa ficar ali mais do que 10 minutos, as estações não têm banheiro, não tem água, e a gente pretende mudar essa forma de funcionamento do transporte público. Tempo, candidata. Muito obrigado pela sua resposta. Candidata Lúcia, por favor, pode voltar ao seu lugar. Candidato Eduardo, se posicione no primeiro púlpito, que o senhor vai... Neste primeiro púlpito aqui é a hora do senhor perguntar. Pode vir para esse outro púlpito, por gentileza. Não, tréplica não. Só a réplica da candidata Lúcia. O candidato Eduardo, o senhor, obrigatoriamente, por conta da falta de um dos participantes, terá que direcionar a sua pergunta ao candidato Júnior Gel. Candidato, por gentileza, o senhor pode se aproximar do púlpito. Candidato Eduardo, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Bom, eu vou continuar no mesmo tema, porque eu acho que é bom nós ouvirmos todos em relação aos seus posicionamentos para ficarem bastante claros. Sabe? Então, professor, a minha pergunta é, o senhor vai manter a prefeitura à frente do transporte coletivo urbano? O senhor vai manter o preço dos aluguéis? O senhor sabe dizer quanto está pagando por cada ônibus? O senhor sabe me dizer qual é a idade desses ônibus que estão servindo a população? O senhor entende que melhorou, que piorou? O senhor entende que a gestão, a bilhetagem, existem muitos questionamentos sobre, principalmente, os primeiros meses, como um todo, com clareza, vamos manter a prefeitura à frente? Quanto é o custo do aluguel de cada ônibus? Qual é o tempo médio desses carros?
E será que isso não está dando prejuízo? Porque não é para dar lucro, mas prejuízo tampouco. Obrigado pela sua pergunta, candidato Eduardo. Candidato Júnior Gel, 3 minutos para a sua resposta. Agradeço a pergunta, candidato, e com clareza eu respondo. Não dá para comparar o transporte coletivo de hoje com o transporte coletivo da época que o senhor foi prefeito. Isso, para mim, não se compara. Nós tínhamos uma época em que não tinha climatização, não tinha acessibilidade, na realidade tinha muita poeira. Então, a realidade hoje é outra. Nós temos uma tentativa de autorização. A prefeita Cíntia mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal para que os vereadores de Palmas autorizassem o empréstimo para aquisição, que é o que Vossa Excelência está afirmando. Aquisição de ônibus para frota própria. Essa tentativa ocorreu, mas, infelizmente, o entendimento de 9 vereadores que lá estavam, talvez combinados com o esposo da candidata que se ausentou, porque o esposo estava lá, conversando com os vereadores e convencendo eles de não promover essa autorização, porque não tinham interesse que fosse sanado o problema em relação ao transporte coletivo. Nós temos interesse, é claro, e vemos as vantagens da administração no poder público. A exemplo disso, R$ 3,85 é o preço da passagem, que talvez Vossa Excelência não tenha conhecimento. Mas esse valor da passagem é mantido há mais de 5 anos, o que ajuda para aquele usuário que faz uso do transporte coletivo, também para o empresário que paga pelo transporte coletivo, através do bilhete de passagem, para o seu funcionário. Nós temos muitas vantagens. Porém, eu venho aqui afirmar que uma parceria público-privada ela é necessária. Mas, diferente de Vossa Excelência, quando afirma que possibilidade de se promover o passe livre estudantil, comigo não é possibilidade. O passe livre estudantil ele vai existir. As vantagens que nós temos, avanços que nós tivemos com a gestão municipal vão ser mantidos nos sábados, domingos e feriados. Como bem disse a candidata Lúcia Viana, que aqui se encontra, o transporte público ele não tem interesse em promover ganho financeiro. Ele não é uma empresa privada, se encontra nas mãos da gestão. Mas quando você faz uma parceria público-privada desse transporte coletivo, a prefeitura ela pode controlar o valor financeiro que entra na empresa. Ela pode ter esse controle, impedindo que ocorra abuso do preço da passagem. Eu vi hoje, Vossa Excelência, na entrevista da TV Anguera, quando se falava de privatização. Talvez não tenha conhecimento de que a privatização do transporte coletivo possa fazer com que o preço da passagem fique entre R$10 e R$15 para o usuário. Aí eu lhe faço, então, a pergunta. Com o preço da passagem tão elevado no setor privado, o que Vossa Excelência faria? Por acaso viria a subsidiar e tem noção de quantos usuários fazem uso do transporte coletivo? Quanto seria o valor desse subsídio para retirar de R$15 para pagar os mesmos R$3,85 que hoje se paga o usuário no transporte coletivo de Palmas? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. É essa pergunta que o usuário hoje quer saber. Avanços precisam ser feitos. E eu estou aqui, faço o compromisso e sei como fazer avançar. Obrigado, candidato. Antes de eu passar para a réplica do candidato Eduardo, a nossa equipe jurídica pediu para reforçar que, pelas regras do debate, é estritamente proibido o uso do celular pelos candidatos enquanto estivermos neste recinto. Candidato Eduardo, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Então vamos lá, professor. A conta é a seguinte. Tudo bem, todo mundo sabe que a passagem é 3,85, mas só sabe dizer qual foi a variação depois que a iniciativa privada deixou. E para quanto foi o custo desta passagem? Vou dizer, isso está dando prejuízo. O senhor não falou no aluguel dos ônibus. Está muito caro. Ônibus velhos. E, acima de tudo, professor, a garagem da prefeitura, só Deus sabe o que acontece por lá. É muito ruim para o município estar mexendo com licitação de graxa, de gasolina. Agora, acima de tudo, professor, o subsídio, ele é a diferença entre o que o passageiro paga e o custo. Esse custo hoje passa de R$12. Então, quando eu disse que é mais do que possível, é certo que se pode dar para o estudante, se houver o passe livre, se houver economicidade, se houver redução nesses custos. A empresa privada ela vem por obrigação do poder concedido de realizar os seus serviços. Este preço, estima-se que estava aí menos de R$8. Hoje passa de 12. Então está dando prejuízo, quem está pagando é a população. O valor é o mesmo, 3,85. O que nós temos que buscar é quem faça com eficiência e não o resultado que está, porque, professor, transporte coletivo urbano na minha época, me desculpe, é como se eu me pedir que houvesse internet.
nós tínhamos uma capital em implantação, poeira. O senhor não viveu esse tempo, o senhor não comeu poeira nesse tempo, talvez por isso eu pergunte isso. Muito obrigado pela sua resposta. Candidato Eduardo, pode voltar ao seu lugar. O próximo que fará a pergunta, pelas regras e pelo número de candidatos aqui, é o candidato Júnior Gel. Eu peço que o senhor se posicione nesse primeiro púlpito, por gentileza. Candidato, obrigatoriamente o senhor terá que fazer a pergunta para a candidata Lúcia Viana. Por favor, candidata, para o segundo púlpito. Muito obrigado. Candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua pergunta. Perdão, 1 minuto. Perdão, 1 minuto para a sua pergunta. Candidata Lúcia Viana, ainda ciente de que o debate está sendo feito através do transporte coletivo, talvez nós tenhamos algumas acusações afirmando que não viveu esse tempo. Talvez não tenha conhecimento de que eu sou tocantinense, de que eu cresci aqui, que meu pai trabalhava aqui na extinta Comunicatins desde o início da década de 90. Mas não vou levar isso em consideração. Vou levar em consideração em relação à necessidade de comparar com o transporte coletivo de antigamente e os benefícios que tem hoje com o transporte coletivo. Como eu havia dito, avanços precisam ser feitos sempre, em tudo na gestão. O que nós não podemos é retroceder e voltar para o passado. Ninguém merece retornar ao passado. Ninguém tem saudade de Palmas na época da poeira. De Palmas num período em que a gestão era infelizmente ineficaz, com muito recurso federal que chegava até aqui. Então, candidata Lúcia Viana, poderia me dizer que vantagens teria o transporte coletivo permanecer na mão da gestão pública? Obrigado pela pergunta, candidato. Candidata Lúcia, a senhora tem 3 minutos para a resposta. Bem, como eu disse, o serviço público, quando ele é oferecido diretamente pelo poder público, ele não visa lucro. Então, ele se torna mais barato. No caso do transporte coletivo, nós vamos ter passagens mais baratas, porque você vai trabalhar apenas com o custo do serviço. E é claro que a gente vai ter esse controle também da passagem e a gente pode também, como é a prefeitura que está administrando, toda essa situação, por exemplo, já que não visa lucro, da gente ampliar o número de ônibus, a gente diminuir, por exemplo, as distâncias das passagens, melhorar, inclusive, as paradas, as estações que hoje elas não estão boas, a gente ouviu muita reclamação, a gente esteve em várias estações e a reclamação é a mesma. Inclusive, em relação aos ônibus também, a gente teve reclamação de que eles estariam apenas pintados, mas que por dentro eles não estão bons. Então, tudo isso a gente tem que tornar esse transporte muito melhor. E há condições para isso. Palmas tem um orçamento muito bom. É possível, sim, a gente manter o transporte coletivo com a prefeitura e tornar ele muito melhor. Candidato, finalizou a sua pergunta, a sua resposta? Candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu fico feliz, candidata, com os apontamentos feitos e venho aqui afirmar que já temos garantido, junto ao governo federal, 169 milhões de reais, através do PAC Mobilidade, Programa de Aceleração e Crescimento do Governo Federal, para fazer o corredor Norte-Sul. Esse corredor Norte-Sul, ele não somente vai fazer, eu não estou comparando com outras cidades e outros estados para dizer que lá funciona, lá é bacana, não é isso. Eu estou afirmando que nós temos recurso garantido para ampliar a linha de ônibus, para a aquisição de novos ônibus e, principalmente, diminuir o tempo de espera do transporte coletivo na capital. Afirmo ainda que as estações de ônibus elas passarão a ser mais seguras, fechadas, climatizadas, com energia solar para manter a sua climatização e com banheiro para atender o usuário. Esse é um projeto que só pode fazer e só pode demonstrar de onde vem o recurso, como fazer, recurso esse que já está garantido junto ao PAC Mobilidade, quem tem ponte aberta com o governo federal e com a prefeita Cíntia. A prefeita pediu, o governo garantiu e eu vou fazer na minha gestão. O transporte coletivo de Palmas ele vai sofrer uma mudança significativa na minha gestão. Para não perder esse recurso, para não voltarmos no passado, nós precisamos garantir os avanços e ampliar os avanços que já temos. E, por isso, tem que ser aquele que tem ponte, que tem conversa, tem diálogo. Professor Júnior Gel. Muito obrigado pela sua resposta. Candidatos, por favor, podem voltar para os seus lugares. Eu vou retornar aqui o papel inicialmente sorteado.
e vamos repetir essa dinâmica, ok? Vou trocar aqui a urna. Uma urna com novos papéis. E nesta outra rodada, as mesmas regras. 1 minuto para a repergunta, 3 minutos para a resposta e 1 minuto e meio para a réplica. Vou sortear quem será o primeiro candidato a fazer uma pergunta. Candidata Lúcia Viana. Por favor, ao primeiro púlpito. A senhora irá fazer a pergunta a qual candidato? Ao candidato Júnior Gel. Candidato Júnior Gel, por favor, se direcione ao segundo púlpito. Candidata Lúcia, a senhora tem 1 minuto para formular sua pergunta. Candidato, eu tenho ouvido a sua propaganda e vejo que o senhor sempre se refere à prefeita atual, né? As políticas que estão sendo feitas atualmente e que pretende continuar. Dá a impressão de que o senhor não tem propostas suas, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos restaurantes públicos comunitários. Nós temos no CadÚnico 40% de pessoas inscritas, que significa que elas têm recebem menos de 2 salários mínimos. E eu gostaria de saber se o senhor pretende reabrir os restaurantes, qual é a sua política em relação aos restaurantes comunitários? Candidato Júnior Gel, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Eu fico feliz que a candidata ela reconheça que fica feliz com a minha propaganda eleitoral. Fica feliz com a minha propaganda eleitoral, com as propostas que estamos apresentando e acredito que também esteja gostando da nossa proposta. Até convido a votar 45 no dia 6 de outubro. Mas, em relação às propostas, a diferença que talvez tenha entre a minha pessoa e os demais candidatos à Prefeitura de Palmas é porque eu tenho ponte de conversa, eu tenho diálogo com o governo municipal, eu tenho diálogo com o governo federal. E nós sabemos o que precisa ser feito. Nós temos dados, nós temos informações, nós sabemos o que precisa ser feito em relação à educação, em relação à saúde, em relação à segurança, e qual é a participação e projetos que nós temos para a captação de recurso federal, aquilo que já está garantido e aquilo que pode ainda ser captado. E essa é a diferença. Não é que você não tem proposta até demais. E é por isso que, elegendo o professor Júnior Gel, nós vamos mudar a cara da cidade de Palmas. Nós vamos avançar ainda mais. O que foi bom, o que está dando certo, vai continuar. E tem muita coisa que precisa avançar e nós vamos avançar. Agora, em relação ao restaurante comunitário, que é a pergunta que me foi feita, nós temos restaurante comunitário tanto na região norte como na região sul de Palmas, que estão em reforma no momento. Mas a Prefeitura de Palmas ela fez convênio com diversos restaurantes espalhados de norte a sul da capital, para que se pague nesses restaurantes o mesmo preço que era pago no restaurante comunitário. Olha como é interessante, candidata. Nós temos hoje opções em diversos lugares da cidade. É claro, uma vez finalizada a reforma desses restaurantes, nós vamos manter o restaurante comunitário nas suas localidades reformado, atendendo plenamente a população. E também manter convênio com restaurantes em locais estratégicos. Está dando certo. Muita gente já consegue ser atendido em diversas regiões de Palmas, não apenas no norte e no sul, mas nas mais diversas regiões, inclusive em frente ao HGP, que é um ponto que muitos dependem, que utilizam naquele hospital e, é claro, dependem da alimentação de qualidade próximo ao local do hospital, que estão acompanhando seus familiares. Nós precisamos avançar e pode ter certeza, dos candidatos que aqui se encontram, eu tenho proposta para o futuro. Eu não estou aqui para lembrar do passado, voltar no passado, e muito menos sou um risco, um salto no escuro, talvez uma queda no fundo do poço. Diferente dos outros candidatos, eu tenho diálogo sim, eu tenho competência, eu sei o que precisa ser feito e eu vou fazer. Essa é uma característica minha. Tenho 4 mandatos, 2 de vereador em Palmas, conheço bem a cidade. Tenho 2 mandatos de deputado estadual. E agora nós temos propostas para a cidade. Nós visualizamos o futuro da cidade. A população que hoje vem para Palmas, ela vem para Palmas querendo crescer com a cidade, a capital que mais cresce no país. E é exatamente essa oportunidade de crescimento que nós vamos fazer acontecer. Na minha gestão, o cidadão palmense vai ter oportunidade da região sul à região norte de Palmas. E pode contar comigo. Obrigado pela sua resposta. Candidata Lúcia, a senhora tem 1 minuto e meio para a sua réplica. O candidato distorceu o que eu disse. O que eu disse é que eu escuto a sua propaganda,
e não disse que gosta dessas propostas. Achei até que o senhor não tem propostas, porque o senhor prega um continuismo. Em relação aos restaurantes, a nossa candidatura, Federação Pessoal Rede, pretende ampliar esse atendimento. Nós sabemos que nós temos apenas 2 restaurantes, que é na Sul, aqui no centro praticamente, né, no Norte, e na Sul. É insuficiente para atender os trabalhadores. O trabalhador, ele precisa de alimentação próxima ao trabalho dele, que ele geralmente, quando almoça fora, é porque ele está trabalhando, ou então quando ele está na rua fazendo alguma coisa. A gente precisa ampliar esse atendimento para que fique próximo do trabalhador, para que ele tenha acesso a essa alimentação próximo do trabalho dele. E a gente tem propostas para isso, tem proposta de alimentação saudável, de uma alimentação que contemple realmente os nutrientes necessários e de forma saudável. Porque, hoje em dia, mais do que a gente comer para se alimentar, a gente tem que se alimentar de uma forma saudável para que a gente tenha saúde. Então, no nosso projeto, no nosso plano de governo, a gente prevê isso, ter cozinhas solidárias, fazer cooperativas, trabalhar com pequenos produtores que produzem comidas saudáveis, sem veneno. Então, tempo, candidata. Tudo isso faz parte do... Tempo, candidata. Muito obrigado pela sua resposta. Candidata Lúcia, pode voltar ao seu lugar. Muito obrigado. Candidato Júnior Gel, por favor, se posicione aqui no primeiro púlpito. Obrigatoriamente, pela dinâmica do debate, pela falta de um dos participantes, o senhor vai ter que direcionar sua pergunta ao candidato Eduardo Siqueira Campos. Por favor, candidato, se posicione no segundo púlpito, por gentileza. Candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Ao candidato Eduardo Siqueira Campos, eu vi no primeiro bloco, quando ele falava de ampliar o recurso da SEDEC, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para 1,5%. Talvez não tenha conhecimento de quanto que é o recurso do SEDEC. O recurso do SEDEC hoje é de 1,6%, então não iria ampliar, iria reduzir. Nós não estamos aqui para redução, e sim necessidade de ampliar. Mas a minha pergunta ela vem em relação... Nós temos uma demanda histórica com a população da região sul de Palmas, que é exatamente a região do Córrego Machado. Eu quero saber do candidato que propostas o candidato tem para a região do Córrego Machado, para as milhares de pessoas que ali se encontram e demandam, e estão nos assistindo agora, e demandam de uma solução para um problema histórico que nós temos ali. Muito obrigado pela sua pergunta, candidato. Candidato Eduardo, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Eu agradeço apenas reafirmando que consta do orçamento público do município a receita prevista, ou os valores previstos para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apenas 0,25%. E o que tem, que vai para o fundo gerido pelo Conselho, é fruto de 1% da taxa que é paga nos serviços que a Prefeitura cobra. E esses 5 milhões estão lá parados, sem utilização. Isso é que é o lamentável. Agora, experiência, contato com o governo federal, Palmas precisou para trazer um aeroporto, para fazer aquela usina hidrelétrica, Palmas precisou para a sua implantação para esta ponte, para trazer ao UFT, os estudantes estavam em greve. Eu tenho a impressão que, se perguntarem ao atual presidente da República quem dos dois ele conhece, ele vai dizer, fui colega de Eduardo Siqueira Campos, viajei e o convidei para ir ao Japão, à China, pelo seu relacionamento internacional. Então, professor, Palmas tem saudade, sim. Tem saudade, a região sul tem saudade dos programas sociais, do ginásio Ayrton Senna aberto, do Newton Santos funcionando, do espaço cultural aberto, das quartas culturais, do Salão do Livro. E o senhor falou esses dias em Carna Palmas, eu quero dizer que o Carna Palmas foi feito por mim, na iniciativa privada, sem gastar R$1 público. Agradeço aquela menção que o senhor fez, talvez o senhor não saiba exatamente como se deu o Carna Palmas, mas isso eu posso explicar com calma. Em relação à região sul, foi o primeiro lugar aonde eu destinei uma praça esportiva, que foi o ginásio Ayrton Senna. E, lamentavelmente, está fechado. Talvez você não conheça também a origem do Parque César Mar. Nem saiba, talvez, quem o denominou, quem escolheu, quem lá entrou em primeiro lugar com a Fundação Ecopalmas. Exatamente eu. Então, nós deixamos previsto o Parque João do Vale. A população da região sul, ela padece
de investimentos. Eu fico até muito feliz que o senhor toque nesse assunto, porque isso talvez fosse uma pergunta que o senhor estivesse fazendo no plano doméstico lá, com a prefeita, com todo respeito. Porque os anos passaram, o Parque João do Vale não foi ativado, não foi, aliás, dado continuidade, que ele foi feito uma obra inicial. As sedes dos programas sociais estão fechadas. O Pão Nosso de Cada Dia, que é no Santa Bárbara, não sei se o senhor teve oportunidade de conhecer, está fechado. Então, faltam espaços culturais descentralizados, falta investimento na região sul, falta cuidado com a nossa cidade. E avançamos, sim, em muitos pontos. Nós vamos garantir tudo o que avançou, professor. Mas conhecimento e relacionamento, só me perdoe, quem tem sou eu. Candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. É incrível como o candidato insiste em afirmar dados que desconhece. Falou do Pão Nosso, falou do Parque Sesamar, mas direcionar a resposta realmente talvez por ausência de conhecimento. Eu venho afirmar que uma coisa difere experiência de capacidade. Nós bem sabemos a diferença de experiência para capacidade. Afirmo isso porque o histórico de gestão que Vossa Excelência apresentou quando foi prefeito de Palmas ou nos demais mandatos está muito diferente do futuro que a população de Palmas espera, do futuro que a população de Palmas deseja. Mas eu vou dizer o que irei fazer. Nós temos 500 milhões de reais já conversados com o BID para fazer o Parque do Machado na região sul, para toda a infraestrutura da Baixada da Aurine 3, não somente infraestrutura de drenagem e pavimentação, mas com parque, escola, habitação, com unidade de saúde, com CMEIs. É isso que nós vamos fazer na minha gestão. Obrigado pelas suas respostas. Candidato Júnior Gel, pode voltar ao seu lugar, por gentileza. Candidato Eduardo, eu gostaria que o senhor se posicionasse aqui no primeiro púlpito. O senhor, pela dinâmica do debate, pela falta de um candidato, terá que fazer a pergunta para a candidata Lúcia Viana. Por favor, candidata, posicione-se no segundo púlpito. Candidato Eduardo, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Candidata Lúcia, o que tem me trazido até aqui, neste momento, sem apoio de prefeita, de Câmara, de Senado e de qualquer outro poder, é exatamente a gestão que eu fiz. Eu muito orgulho de ter aberto programas sociais, de ter investido, ter construído de uma só vez 10 escolas. Então, conexão com o governo federal, ser conhecido e também ter competência, me desculpe, competência é quem pode comprová-la. Por exemplo, o professor dá aulas no IFTO que eu construí e ele descobriu nesses poucos dias que fui eu que construí, que eu que fiz a licitação, que eu doei o terreno, eu conquistei o convênio. Então, eu gostaria de perguntar sobre algo muito importante. Porque antes de nascer o Bolsa Escola com o professor Cristóvão Buarque, nasceram os pioneiros bilíngues. Os programas sociais que eu citei, eles estão todos abandonados. A senhora pretende reinstalar os programas sociais? Obrigado pela sua pergunta, candidato. Candidata Lúcia, a senhora tem 3 minutos para a resposta. Tá, candidato, eu vou falar principalmente dos pioneiros mirins. A gente sabe que no passado tinha esse projeto, mas a gente sabe que houve problemas na execução desse projeto. Inclusive, houve notícias na época de que as crianças estavam sendo utilizadas para fazer jardinagem em residências privadas. E aí até eu não entendo como é que hoje se quer restaurar esse tipo de projeto, se quer recriar esse tipo de projeto, porque a gente já teve problemas antes com ele. Eu considero que nós precisamos dar à nossa juventude programas que estejam destinados a que eles entendam o mundo como ele é hoje, não é? Uma era que é globalizada, uma era em que a gente está na internet. Então, precisamos dar formação para essa juventude dessa forma, para que eles entendam o mundo como ele é hoje, e não esse tipo de programa. Não que eu desconsidere que, por exemplo, trabalhar com a terra não seja uma coisa boa. Né? E nós temos que ensinar nossos filhos a trabalhar com a terra. Mas, por outro lado, restringir a criança, né? Uma educação da criança, apenas nesse aspecto, né? De fazer um trabalho manual ali,
não é interessante. A educação ela tem que ser muito mais ampla e tem que estar de acordo com o nosso tempo. A senhora ainda tem 1 minuto e 20. A senhora terminou? Tá. Por exemplo, nós temos projetos, por exemplo, para a juventude. Nós sabemos que a grande juventude que mora na periferia, ela não tem o mesmo acesso que tem as pessoas que moram no centro, que têm uma melhor condição de vida. Então, a gente pretende ter cursos profissionalizantes, mas que, como eu disse, que estejam adequados, né, ao nosso tempo, que a gente possa dar formação em outras áreas que ele consiga aproveitar para o trabalho futuro. Porque esse tipo de serviço, esse tipo de projeto que o senhor menciona muitas vezes nas suas falas, talvez não seja o adequado para os dias de hoje. Terminou? Candidato Eduardo, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Bom, candidata Lúcia, eu vejo que, talvez pelos 30 segundos só que eu tenha, contra 6 minutos de um, 3 minutos de outro, não dê para só ter a compreensão real de que o tempo passou realmente. Quando eu falo de programas sociais, eles foram os pioneiros mirins, eles foram os amigos do meio ambiente, eles foram o pão nosso de cada dia. A juventude me pediu 4 coisas na minha candidatura. Formação profissional, fiz o IFTO. Me pediu cultura, fiz o espaço cultural. Me pediu lazer, a Praia da Graciosa foi alguma coisa maravilhosa nos anos em que eu fui prefeito. Então, eu atendi esporte e lazer, fiz o ginásio e hoje 18 quadras que a grande maioria está abandonada. O que eu quero dizer sobre programas sociais é que eles são importantíssimos, isso é renda mínima. Então, hoje eu os denomino passageiros do futuro, porque o que eles querem hoje? Geração de conteúdos, designer gráfico, robótica, inteligência artificial. Óbvio que 30 anos depois, falar em programas sociais, não seria se remeter, aliás, os pioneiros mirins nunca mexeram, só está confundindo com amigos do meio ambiente, que eles, a população tem um apreço, são 98% de aprovação, tem um apreço enorme para esses programas. Eles jamais trabalharam, como a senhora disse, eu desconheço, eu só sei a saudade que a população tem, mas a certeza de que nós vamos caminhar para colocar estes jovens em programas de qualificação. Eu, quando fui candidato, atendi todas as demandas da juventude. E é isso que está faltando nessa cidade. Tempo, candidato. Muito obrigado, candidatos. Podem voltar aos seus lugares. Bem, este foi o bloco de enfrentamento direto entre os candidatos, sem nenhum pedido de direito de resposta. A democracia e o respeito estão sempre prevalecendo no grande debate da Rede TV Tocantins com a AVECOM. No próximo bloco, cada candidato vai ter um tempo, 3 minutos, para convencer você, eleitor, que depois de ouvir todas essas propostas e os embates, convença você, eleitor, porque merece ser o próximo prefeito da capital mais jovem do Brasil. A gente volta já já com o grande debate da Rede TV Tocantins e da AVECOM. Não saia daí. Isso, consideração 3 minutos para cada um. Vou fazer o sorteio de cada um, tá bom? Estamos de volta com o grande debate da Rede TV Tocantins com a AVECOM, o grande show da democracia até aqui. Neste bloco, cada candidato terá o tempo de 3 minutos para suas considerações finais, para garantir e convencer você, eleitor consciente, que analisou o enfrentamento, a resposta aos jornalistas, a propositura de soluções e ideias para a capital mais jovem do país para os próximos 4 anos. Nesse debate, a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Eu irei sortear o candidato que irá, logo após, fazer as suas considerações finais. Vamos ao sorteio, então. O primeiro candidato a fazer as suas considerações finais é o candidato do PSDB, Júnior Gel.
Por favor, candidato, se posicione aqui no nosso púlpito. O senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Pode ir. A você, palmense, que nos assiste nesse momento, tenho um recado para você. Prometer é fácil. Qualquer um promete, vende ilusão. Agora, competência para fazer, poucos têm. Competência é diferente de experiência. A experiência do passado, nós não merecemos mais. Precisamos de alguém arrojado, competente, que não pense numa cidade de 30 anos atrás, numa cidade que talvez tivesse apenas 30 mil habitantes. Gerir uma cidade com mais de 300 mil habitantes não é para qualquer um. Uma Palmas moderna, com novos desafios, tem que ter uma pessoa com capacidade de fazer, que tenha conhecimento. E essa capacidade e esse conhecimento, me preparei muito para isso. Mas venho ainda afirmar a vocês que nenhum de nós merece ter uma Jana de Valcari, e não queremos uma Jana de Valcari que derrama dinheiro na cidade, achando que compra princípios, que compra dignidade. Ninguém merece essa pessoa à frente da prefeitura. E também sabemos que o candidato Eduardo não é a solução dos nossos problemas. Comprovado isso na sua dificuldade de apresentar propostas viáveis, execuíveis para a cidade. Normalmente remonta-se ao passado, remonta-se a um legado que é do seu pai. O seu pai foi um estadista. O seu pai deixou legado. Mas qual o legado do candidato Eduardo Siqueira Campos? Por isso eu venho aqui para apresentar para vocês o professor Júnior Gel. Professor Júnior Gel, que anterior ainda aos seus mandatos, demonstrou a que veio fazer. Quando se fala de projeto social, são mais de 70 mil alunos que passaram na minha mão. Você que foi meu aluno, você que me conhece, você que já ouviu falar sobre mim, chegou a hora de nós refletirmos. Palmas, pela primeira vez, vai ter segundo turno. Os 2 mais votados no dia 6 de outubro vão para o segundo turno. Nós nem merecemos voltar no passado e muito menos correr um risco com um salto no escuro. Eu estou aqui, professor Júnior Gel, com competência, com proposta, para dar continuidade a tudo que deu certo na gestão, para dar continuidade a projetos que já foram apresentados e recurso garantido pelo governo federal. Muita coisa precisa ser feita na cidade e nós vamos fazer. Muita coisa já tem recurso garantido e nós vamos executar. Eu, professor Júnior Gel, sou a sua opção. Uma opção com histórico decente, uma opção que tem competência, uma opção que pode ter certeza. Por onde você passa, por onde você caminhar, pergunte quem é o professor Júnior Gel. E veja se tem alguma coisa a se falar, uma vírgula sequer, da minha pessoa, da minha reputação. Tentam atrelar diversos outros motivos à minha imagem, porque sabem que não tem o que falar de mim. Mas, da mesma forma, eu peço que você verifique o histórico dos outros candidatos. Você pode ter certeza que nessa eleição, com segundo turno, você tem opção. Reflita. Pense bem, Palmas precisa do futuro. E o futuro chegou. O professor Júnior Gel está aqui para apresentar o que há de melhor. Por isso, peço seu voto. Vote 45 para prefeito. Obrigado, candidato. Por favor, pode retornar ao seu local. Vamos, então, sortear o próximo candidato que fará suas considerações finais. A candidata Lúcia Viana. Por gentileza, candidata. A senhora saiu. Quer que eu ajude a senhora novamente? Deixa eu ajudar. Isso, perfeito. Pronto, deu. A senhora tem 3 minutos para as suas considerações finais, candidata. Eu quero dizer ao eleitor, essa semana mesmo alguém me disse, o eleitor é inteligente, e eu já havia dito isso antes, numa outra ocasião. O eleitor é inteligente e ele não vai se deixar levar por narrativas. Se tem uma candidatura que é diferente, uma candidatura que é nova, é a nossa candidatura. Esses candidatos que aí estão, eles são mais do mesmo. São pessoas que já têm mandatos, né, e que se juntam para continuar no poder. São pessoas que querem fazer, falam que vão fazer, mas que quando estão no poder não fizeram. Na verdade, é o continuismo. A gente tem propostas novas. Por exemplo, o nosso secretariado, a gente pretende ter uma paridade entre homens e mulheres. Eu quero ser prefeita porque eu conheço Palmas.
Ando por aí, sei quais são os seus problemas, as suas dificuldades. Sei, por exemplo, que existe muita gente desempregada. Basta a gente andar na região sul, por exemplo, e na norte, que a gente vai encontrar pessoas desempregadas. Pessoas que me dizem, olha, estou desempregada há muito tempo, cortaram a minha conta de energia. Então, a gente precisa mudar isso. Os candidatos que apenas pensam no poder e que, para isso, fazem propostas mirabolantes, que a gente sabe que não vão cumprir. E tem outros que pregam o continuismo. Mas a gente precisa de coisas novas. Precisamos cuidar da população que trabalha, das crianças. E, principalmente, precisamos cuidar das pessoas que estão na periferia. A nossa proposta é tão boa que uma candidata adotou isso. Ela fica usando as nossas propostas também. Antes nem se falava em periferia, mas agora fala em periferia. Porque nós temos essa preocupação com a periferia. Nós temos a preocupação com o trabalhador. É a nossa candidatura, pessoal, rede, que tem essas propostas desde o início. E são os partidos, o único partido, a única candidatura de esquerda é a minha. Então, é a única candidatura que realmente pensa a população como um todo, pensa naquelas pessoas mais vulneráveis. Então, eu peço a vocês que não se iludam, que observem, de fato, quais os candidatos estão falando a verdade. Porque hoje é muito fácil construir narrativas. Ir para a televisão... Tempo, candidata. Então, tempo, votem em 50. Tempo, candidata. Obrigado. Eu vou fazer o sorteio primeiro, candidato. Agora, para o último candidato, por lógica, fazer as suas considerações finais, é o candidato Eduardo Siqueira, do Podemos. Por favor, candidato. Candidato, o senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. Olha, com muita alegria que a gente vai se aproximando do final dessa eleição, onde essa cidade se deixou levar por um sentimento. Você que me trouxe até aqui porque me conhece. Dizer sobre meu pai é uma honra ouvir, professor. Se dirige a mim, eu me dirijo ao senhor. Com muito respeito. É uma honra ouvir falar do meu pai. Mas eu ganhei a eleição quando Moisés Avelino era governador e Palmas corria risco. E eu pude garantir, professor, não apenas o FTO onde o senhor trabalha, eu pude garantir o UFT, que eu trouxe um presidente da República quando os estudantes estavam em greve. Quando a cidade precisou de um aeroporto, eu estava lá, no infraero, para trazê-lo. Então, experiência de fazer tenho eu, professor. É essa experiência que eu quero dedicar a vocês. Eu, quando deixei a prefeitura, fui eleito para o Senado com 74,8% dos votos dos palmenses, com 5 candidaturas. Então, essa experiência eu coloco à disposição de vocês para lembrar as coisas que foram feitas, que foram boas. Sim, eu deixei as 10 escolas, eu deixei o espaço cultural, eu deixei o ginásio Ayrton Senna. Eles estão fechados, mas nós temos, sim, uma Palmas que vai para um novo momento. Eu vim te convidar para participar deste novo momento. A experiência tenho eu, isso é verdade. A experiência internacional, a experiência nacional, a experiência no Congresso Nacional, isso está mais do que comprovado. Falar da minha gestão é faltar com respeito aos palmenses que votaram democraticamente e até hoje me dizem o melhor prefeito de Palmas. Falar dos programas sociais e remetê-los a um passado, quando era de poeira, meu Deus do céu, era de poeira sim. Fazer Palmas é que foi difícil. O cara foi trazer a cidade até aqui. E o que é mais difícil é ver abandonos. Então, eu sou um candidato que não tem compromisso com o continuismo. Eu tenho um compromisso com as mudanças que nós precisamos fazer. Se para alguém a saúde está boa, por favor, para mim ela não está de jeito nenhum e eu vou mudar. Transporte coletivo urbano é outra mudança que você está pedindo e nós vamos fazer. Programas sociais, gente, são os passageiros do futuro. Nós precisamos da qualificação. O jovem hoje, ele quer ouvir falar em qualificação, em cultura, esporte, lazer. É por isso que eu fiz a proposta das subprefeituras para levar centros de cultura regionalizados, descentralizados, para você no Taquari, para você no Lago Norte, para você em Taquarussu. Nós precisamos não deixar que a população tenha que usar o telefone e chamar a imprensa para mostrar um buraco.
nós podemos ter uma administração presente em todas as áreas da cidade. Eu tenho essa experiência. Eu fui prefeito de Palmas. Então, dizer que há uma diferença entre competência e experiência, eu tenho experiência e tenho competência e ela foi comprovada. Então, eu quero chamar você, eu vim te convidar para essa nova Palmas, para este novo momento, que com muita segurança, com muita experiência, nós vamos assegurar. Confio em estar no segundo turno e contar com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Número 20. Tempo. Muito obrigado, candidato. Pode retornar. Durante 1h30, os eleitores de Palmas puderam ver as propostas, a história de vida, o comportamento, na maior tranquilidade, respeito e civilidade. Espero mesmo, em nome da Rede TV Tocantins e da AVECOM, que você, eleitor, no próximo dia 6 de outubro, faça a melhor escolha, a escolha consciente, a escolha crítica, a escolha à altura da principal cidade do nosso estado e da mais nova capital do país. Obrigado, candidatos. Obrigado à direção da da Rede TV Tocantins. Obrigado ao meu corpo jurídico, doutora Enaile, doutora Ana Paula, a todos que aqui estiveram presentes e a você, eleitor, que nos assistiu. Esse foi o grande debate entre os candidatos à Prefeitura de Palmas da Rede TV e da AVECOM. Bom voto no dia 6 de outubro e muito boa noite. Oferecimento Fabiano Parafusos, Apsimídia.